Meu povo, se existe uma teoria que causa arrepios extremos, essa teoria é a teoria da condição inus. Fala, meu querido, fala, minha querida, sejam bem-vindos a este canal. Meu nome é Bruno Torrano. Se quiser curtir, curta. Se não quiser curtir, não curta. Faça aí o que você bem entender. Nós vamos comentar neste vídeo a aclamada e a temida teoria da condição inus. É uma teoria que se tornou cobrável em alguns concursos públicos. Cito, por exemplo, o concurso público do Ministério Público de Minas Gerais, que previu expressamente essa teoria no seu edital. E é uma teoria que tira o sono de muita gente. Eu vou tentar citar alguns exemplos aqui para que a gente esclareça um pouco as ideias. E eu vou fazer isso levando em consideração, sobretudo, o artigo do John Mackey, publicado em 1965, não tem tradução para o português, está disponível na internet, e também o livro da Ingeborg Puppe, que traz essa discussão sobre condição inus para o âmbito da dogmática penal. Aliás, isso é uma coisa que vocês já devem ter em mente. O debate sobre a teoria da condição inus ou teoria da condição mínima não é um debate originalmente do direito penal. É um debate filosófico que tem como objetivo esclarecer o que a gente quer dizer quando a gente fala que uma coisa causou outra. O que a gente quer dizer com isso? Qual que é a explicação? Qual que é a melhor explicação para o fato de uma coisa causar outra? Esse é o debate filosófico, tá? Então tem a ver com nexo de causalidade no mundo dos fatos. Ok? Então vamos lá. O que vocês têm que saber de início? Vocês têm que saber qual que é a estampa da teoria. Como é que ela se apresenta? Qual que é a frase mais famosa da teoria? A teoria da condição inus afirma que uma ação será causa de um resultado se e somente se essa ação for um elemento necessário de uma condição suficiente para a ocorrência desse resultado. Meu Deus do céu, Bruno, pelo amor de Deus. Calma, calminha. Calma, a gente está começando o negócio. A gente está aquecendo ainda, tá? Então, anota aí essa frase. A ação tem que ser um elemento necessário, ou ainda uma parte necessária, ou ainda, um termo que eu gosto mais, um componente necessário de uma condição suficiente para a ocorrência do resultado. Essa aí é a formulazinha. A gente vai passar a entender essa fórmula daqui para frente, tá bom? Então vejam, em primeiro lugar, existem duas palavrinhas aí que estão formando um joguinho. O tal do necessário e do suficiente. Primeira coisa que vocês têm que perceber nessa fórmula, ainda sem entrar em exemplos, é que a condição tem que ser
suficiente e não necessário. Enquanto que o componente dessa condição, a parte que integra essa condição, o elemento que forma essa condição, aí sim, esse elemento tem que ser necessário para formar essa condição, que por sua vez deverá ser suficiente. Então vejam, separando no quadrinho, faz um quadrinho aí, elemento, parte ou componente. O elemento, parte ou componente é necessário, enquanto que a condição que é formada por esses elementos, essa condição deve ser suficiente para a ocorrência do resultado. Já aí vocês percebem uma diferença com a teoria que vocês aprenderam na faculdade, como sendo a teoria padrão do nosso Código Penal. Porque se a gente abrir o nosso Código Penal, e eu vou fazer isso aqui com vocês agora, se a gente abrir o nosso Código Penal no artigo 13, vejam vocês. No artigo 13, vocês vão ver o seguinte, relação de causalidade. O resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. E a parte final faz uma definição. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Veja você. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. A doutrina, quando abre o Código Penal e vê essa definição da parte final do artigo 13, vai falar o seguinte, essa parte final está dizendo que para que haja uma relação entre ação e resultado, essa ação tem que ser uma condição necessária para o resultado. E aí a doutrina vai falar que o artigo 13, pelo menos ali no caput, adotou como teoria padrão a teoria da conditio sine qua non, teoria da condição necessária. Então vejam, aquilo que a gente explicou para vocês até agora já está fugindo disso. Porque a teoria da condição in nus não está exigindo uma condição necessária. Ela exige uma condição que seja suficiente. Beleza? Aqui já é um primeiro tópico de divergência entre as teorias. Vamos voltar para a teoria da condição in nus. Então temos aí o verbetinho, elemento necessário de uma condição suficiente. Beleza? Vamos entender isso a partir de exemplos, para ver se fixa bem? Então, imagine o seguinte. Imagine que eu, Bruno, pegue o meu carro e vá para o Ministério Público para trabalhar. Só que imagine o seguinte, que neste dia está chovendo muito, que a pista está muito escorregadia e que o meu carro, e eu sei disso, só que eu fiquei com preguiça de trocar, o meu carro está com o pneu careca e, ao mesmo tempo, com uma seta sem funcionar. A seta esquerda está sem funcionar. Então, se eu ligar a seta para a esquerda, quem está atrás de mim não vai saber que eu vou virar para a esquerda. Ou quem está na frente. Ok? Então, beleza. Então, esse é o nosso exemplo. Eu pego esse carro com o pneu careca e com a seta quebrada, saio em uma pista que é escorregadia, em razão da chuva forte, saio em uma velocidade que é maior do que a permitida pela pista, digamos que a pista, segundo as normas de trânsito, permite 60 km por hora, e eu estou indo a 100 km por hora.
e vejo lá na frente uma pessoa atravessando a pista e não consigo frear a tempo. O carro sai deslizando porque o pneu está careca, a pista está molhada e eu atinjo essa pessoa numa velocidade que é capaz de matá-la. E de fato essa pessoa falece em razão do impacto. Esse é o nosso exemplo. Agora vamos entender essa questão de que a ação deve ser um elemento necessário de uma condição suficiente para que seja considerada causa? Vamos entender isso? Então vamos. Nesse exemplo que eu dei, o que causou a morte da vítima? O que, nesse exemplo concreto, pode ser considerado causa da morte? Vamos entender? Vamos pegar o pneu. Aqui eu estou desfazendo assim, questão de perícia e tal. Vamos usar o exemplo, vamos presumir tudo isso que eu estou dizendo, tá? Então, é um exemplo imaginativo. Vamos pegar essa questão do pneu careca. Veja, eu não consegui frear o meu veículo adequadamente porque o pneu estava careca. Mas não só porque o pneu estava careca. Segundo elemento, ou segundo elo nessa relação de causalidade. A pista estava molhada e isso com certeza uniu forças com o pneu careca para eu não conseguir frear. Beleza? Além disso, eu estava numa velocidade muito alta para aquela via. Então veja, parece que para a gente explicar o resultado morte, a gente tem que fazer menção, e isso é um conceito importante para a teoria da condição in nus, a gente tem que mencionar ao menos 3 elementos. Quais sejam? O pneu careca, a pista molhada, escorregadia e a velocidade acima do limite permitido. Maravilha? O que são essas 3 coisas na teoria da condição in nus, naquela formulazinha que a gente falou agora há pouco? Essas 3 coisas são os componentes que se uniram e permitem que a gente explique a condição do acidente. Sem mencionar essas 3 coisas, a gente não consegue entender o que deu causa para o acidente. Então veja, são 3 partes que se uniram, 3 elementos que se uniram, 3 componentes que se uniram e que são necessários para explicar o acidente. Esse acidente concreto. Esses 3 elementos se uniram e são necessários para explicar o acidente, e ao se unirem, eles formaram uma condição que foi suficiente para o resultado morte. Essa condição em si não é necessária para o resultado morte. Por quê? A pessoa poderia ter morrido de outras formas. Quando a teoria da condição in nus fala em necessidade, ela está falando em uma necessidade lógica. Era logicamente necessário que para aquela pessoa morrer naquele dia, daquela forma, ela tivesse que ser necessariamente atropelada, e necessariamente atropelada pelo Bruno, e necessariamente atropelada por um carro, e necessariamente, vocês estão entendendo? Você vai chegar à conclusão que não. Ela poderia ter morrido por um infarto. Ela poderia ter morrido por um atropelamento, mas de uma outra pessoa. Poderia ter sido atropelada por um ônibus. Ela poderia ter morrido de diversas outras formas. Ou seja, a condição que eu, Bruno, criei, não foi uma condição necessária para a morte dela.
mas foi uma condição suficiente para que ela morresse. Tanto que ela morreu. Estão entendendo? Então, vejam, nós não conseguimos explicar esse acidente sem mencionar o pneu careca, sem mencionar a pista molhada e sem mencionar a velocidade alta. Logo, se para explicar o resultado eu tenho que necessariamente mencionar esses três componentes são partes necessárias, elementos necessários, componentes necessários que se uniram para formar aquela condição que foi suficiente para o resultado. Então, para facilitar para vocês, quando tiver uma questão e tiver um resultado, e vocês tiverem que ver qual é o nexo de causalidade, vejam aquilo que vocês têm que mencionar para explicar o resultado. Nesse meu exemplo, em algum momento eu mencionei a seta quebrada para a esquerda? Veja, é uma irregularidade para as leis de trânsito. É uma infração de trânsito. Eu saí sem a seta funcionando, sobretudo num dia chuvoso, que é mais necessário ainda ter sinalizações. Mas eu mencionei em algum momento essa seta quebrada para explicar esse resultado concreto, morte, que aconteceu? Não. Por quê? Porque essa seta, nesse exemplo concreto, não foi uma parte necessária da condição suficiente para a ocorrência do resultado. Repito, por que não é uma parte necessária? Porque eu posso ignorar a seta quebrada na minha explicação sobre o resultado. Eu não preciso mencionar a seta quebrada. Para aquele resultado concreto, eu preciso mencionar apenas pneu careca, pista molhada e a velocidade alta, no nosso exemplo. Poderia existir um outro exemplo em que a seta se tornasse relevante. Aí nós colocaríamos essa seta como uma parte necessária da condição que levou ao resultado morte. Mas no meu exemplo que a gente está analisando, essa peça aí não teve nenhuma relevância. Ok? Então, temos aí essa distinção entre parte necessária e condição suficiente. A condição suficiente, e isso eu pego do artigo do John Mackey, geralmente é uma condição complexa. Como assim, Bruno? Geralmente é uma condição que vem da soma de diversas partes necessárias. Vem da soma, da união de diversos componentes que se entrelaçam e que permitem a formação dessa condição suficiente para o resultado. Então, a condição geralmente é complexa. E no nosso exemplo, a condição foi complexa. Por quê? Composta ao menos de 3 partes necessárias. Perfeito? Exemplo trazido pela Popper. Imagine um hospital psiquiátrico. Imagine ainda que existem 2 diretores, 2 médicos diretores desse hospital psiquiátrico. Imagine que existe um paciente muito perigoso nesse hospital psiquiátrico. E imagine que esses médicos sabem que ele é muito perigoso e que, inclusive, já manifestaram em um documento oficial que esse paciente é irrecuperável, que ele só está lá mesmo em razão da sua periculosidade. Digamos que tem um ofício reconhecendo isso. Não obstante, ou melhor, imagine ainda que esse paciente já fugiu 2 vezes
dessa clínica, entortando as grades da cela dele, da cela não, do quarto, porque essas grades eram muito fracas. Só que as 2 vezes esse paciente foi recuperado. Agora vamos para o elemento-chave do exemplo. Imagine que esses 2 diretores, não obstante conheçam o histórico, não obstante saibam quem é o paciente, não obstante saibam que esse paciente é perigoso, não obstante saibam que esse paciente já fugiu. Imagine que esses 2 diretores, médicos diretores, concedam uma autorização para que esse paciente saia desacompanhado da clínica. E imagine que esse paciente pega essa autorização e sai pela porta da frente da clínica, apresenta para o segurança, para a recepcionista, e sai pela porta da frente. Uma vez na rua, esse paciente vem a matar 2 senhoras. A questão que se colocou na Alemanha é a seguinte: houve nexo de causalidade entre a conduta dos médicos que autorizaram a saída e o resultado morte? Ou seja, esses médicos deveriam ser punidos por homicídio culposo ou não? Nos Estados Unidos, na Alemanha, de onde vem esse exemplo, o juízo de primeira instância absolveu os médicos, valendo-se da teoria da conditio sine qua non. A teoria que está lá no artigo 13 do nosso código. E por que eles fizeram isso? Porque eles fizeram aquela operação mental de exclusão hipotética da conduta e verificaram que o resultado, ainda assim, o resultado morte, poderia ter acontecido. Então eles falaram assim: ora, o paciente já tinha saído 2 vezes. Isso quer dizer que existia certa facilidade de ele sair. Ele conseguiria sair da clínica de outro modo. Ou seja, a autorização, nesse caso, não foi uma condição necessária, a gente está falando de teoria sine qua non, não foi uma condição necessária para a morte das 2 idosas. Porque se a gente excluir mentalmente a autorização, digamos que não tivesse autorização, ainda assim ele poderia ter saído pela janela e poderia ter matado aquelas 2 idosas. Logo, não havendo relação de causalidade, é caso de absolvição dos 2 médicos. Não vou discutir se essa é uma interpretação correta da teoria da condição necessária, da teoria da conditio sine qua non. Mas foi esse o raciocínio que foi realizado em primeira instância. E aí entra a teoria da condição in us, e a Ingeborg Popper vai elucidar como que ficaria esse caso visto pela condição in us. Primeira coisa que a gente tem que ver aqui: o juízo de primeira instância, usando a teoria da condição sine qua non, imaginou aquilo que na dogmática se conhece por causa substitutiva ou causa hipotética. Como assim, Bruno? Ele imaginou que se naquele dia o paciente não tivesse saído com a autorização, ele poderia, hipoteticamente, de forma substitutiva, ter saído pela janela, porque ele já tinha feito isso 2 vezes. E a Ingeborg Popper vai dizer o seguinte: está errado fazer isso. O que a gente tem que considerar quando a gente lida com relação de causalidade, quando a gente lida com ações que levam a resultado, é com os fatos concretos, do jeito que eles aconteceram.
Não tem por que fazer essa pergunta. Vamos analisar os fatos concretos? Vamos. E aí vamos analisar a partir da condição inus. Pela teoria da condição inus, como que ficaria isso aí? Veja, você tem o resultado morte das duas idosas. Vamos voltando no tempo. Para que esse resultado morte ocorresse, o paciente perigoso deveria sair da clínica. Nesse caso, ele saiu da clínica. Então, temos uma parte necessária para essa condição que levou à morte. E no livro não fala como que foi morta, não, tá? Mas temos aí um elemento necessário, sair da clínica. Ele conseguiu sair. Mas como que ele conseguiu sair da clínica? Concretamente, olhando o caso concreto. Ele conseguiu sair da clínica porque é a explicação para isso. Os médicos, diretores, deram uma autorização. Olhando concretamente para o que aconteceu no dia dos fatos, você não pode excluir essa autorização que foi dada. Essa autorização está na cadeia de causalidade que chega à conclusão, à condição suficiente para o resultado morte. Ou seja, essa autorização que levou à saída é um elemento necessário que se reúne a outros elementos necessários e que formou a condição suficiente para o resultado morte. Logo, você não pode dizer que aí não tem relação de causalidade, porque tem sim. E considerando que existe, aí vindo para o direito penal, né, que existe aí uma lesão ao dever objetivo de cuidado, considerando já essa valoração, você tem aí um nexo de causalidade, também uma lesão ao dever objetivo de cuidado. Porque os médicos já conheciam o histórico do paciente, inclusive já tinham reconhecido que ele só estava ali pela periculosidade. Então você tem sim os elementos para a punição em um homicídio culposo. Tranquilo, meus queridos? Esses dois exemplos, espero que sejam bem esclarecedores para vocês. Era só isso que eu queria falar por hoje. Acabou ficando maior do que eu queria, do que eu desejava. E nada impede que eu faça outros vídeos depois sobre teoria da condição inus. Tá bom? Tamo junto sempre. Aquele abraço.